Boa noite. Dou início a esta reunião das servas da Congregação da Redenção, em nome do Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Chamo a todos bem-vindos a mais esta reunião, tanto os que estão presentes aqui conosco e os que nos assistem, e em especial aos nossos visitantes de hoje. Depois de quase um mês sem reunião, sem a gente se ver assim, num grupo maior, estamos aqui. Mas nossas atividades nesse tempo, quase um mês sem reunião, não pararam, elas tiveram continuidade. Em preparação à devoção, vamos cantar um hino. Iris, tu escolheu um hino? Não me lembrei. Alguém tem uma sugestão de hino? Pastor, não tem? Ainda a Marlene estava falando, mas está no fechado o microfone. Vamos lá, então. Estamos no mundo, mas dele não somos. Boa, pode ser. Pensei nesse também. Então, estamos no mundo. Então, o pastor Guilherme projeta a letra aí para nós. Isso aí, se puder. Estamos no mundo, mas dele não somos, então. Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos, distantes do lar. A nossa morada de paz se reveste, a pátria celeste é o nosso lugar. Da graça divina, a mão nos acena e nos enriquece de bênçãos do céu, os frutos da terra, os dons que nós temos, a Deus só devemos. Foi Ele quem deu. O tempo, no entanto, a vida transforma, e os dias tão breves se vão qual vapor. Com eles passamos, por isso nós somos apenas mordomos dos bens do Senhor. Deixo a palavra agora com a Iris Gover, que vai nos fazer a devoção. Encontrando conforto na presença de Deus. Ainda que eu ande por um vale escuro com a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo, tu me proteges e me diriges. Salmo 23, 4. Luciana passava por um momento muito difícil em sua vida, não encontrando saída para seu sofrimento. As lágrimas que escorriam pelo seu rosto eram um desabafo diante da angústia e da dor. O que fazer? Ela percebia, porém, que muitos momentos bons também haviam acontecido, momentos esses em que fora muito feliz. Esperava que esses momentos retornassem brevemente, quando novamente conseguiria trocar o choro por sorriso. Algumas de nós podem ter passado por uma situação parecida como a de Luciana.
Passamos por altos e baixos, por momentos de alegria e momentos de tristeza. E, com certeza, temos muitas histórias para contar sobre cada um desses momentos. No Salmo 23, Davi fala: Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. E ainda que eu ande por um vale escuro, como a morte, não terei medo de nada. Aqui parece que ele está se referindo aos altos e baixos de nossa vida. Para qualquer pessoa andar por um vale escuro, como a morte, ou seja, passar por sofrimentos, é tão certo quanto andar nos pastos verdes. Viver momentos de tranquilidade e de paz. O grande diferencial do cristão, porém, é em que qualquer desses momentos, aquele que crê pode exclamar: O Senhor Deus está comigo. Temos um pastor que cuida, que nos ampara, o bom pastor Jesus. Davi compara o cuidado de Deus por nós com aquele que um pastor tem por suas ovelhas. Com seu cajado, ele as defende e as orienta. Assim, nosso Deus age conosco. Com Deus sendo meu pastor, eu terei descanso, forças renovadas, orientação segura, coragem, proteção, alimento, reconhecimento, bênção sem fim, o amor de Deus e a presença de Deus para sempre. Oração. Obrigado, Pai, porque estás ao meu redor, me amparando em todos os momentos. Dá-me sempre forças para que eu olhe para a frente com esperanças renovadas. Amém. Obrigada, Iris, pela devoção apresentada. Agora, passo a palavra ao pastor, que vai nos fazer um estudo bíblico. Já? Então tá bom. Vou apresentar aqui. Vocês estão vendo aí a apresentação? Sim, no início, eu sou o Senhor, Salvador. Muito bem. Deixa eu desligar meu carregador aqui, porque fica... Vocês viram, né, que fica oscilando aí a minha tela, né? Aí, beleza. Muito bem, gente. Então, o estudo preparado por mim para hoje é sobre o tema Eu Sou o Senhor, o Salvador. Um tema bastante amplo, por assim dizer, porque a gente poderia falar muitas coisas, mas eu usei o texto base aqui desse livro, né, que é o nosso livro aí dos nossos estudos, a partir da página 54. Eu confesso para vocês, né, até troquei uma ideia com o pastor Valdir aí essa semana, eu disse, olha, pastor, sabe que aquele estudo ali, ele não me trouxe, assim, sei lá, assim, ele não me cativou, assim, então eu tentei abordar mais o texto em si, né, o texto base que ela coloca, que é o texto de Isaías 43, que é o texto que está aí, né, e justamente o versículo 3 e também o versículo 11 do capítulo 43 de Isaías é o tema, né, desse estudo. Eu sou o Senhor, o Salvador. E pesquisando, assim, vocês sabem que a gente está usando aí algumas imagens, né, tanto nos nossos cultos aí que aparecem, e eu achei essa imagem que está aí projetada para vocês, a imagem
muito bonita, né, que traz, assim, uma verdade muito importante, assim, né, os versículos 1 e 2 diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. E aí o versículo 3, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. E vejam, olhem bem para essa imagem, né? E vejam só, né? A gente tem ali Jesus, representado ali, né? O interessante é que o fogo, ele faz aquela coroa de espinhos ali na cabeça de Jesus, demonstrando assim também o sacrifício de Jesus, e ele segurando com todo carinho a cabeça de uma mulher, né, que representa o povo de Israel, o povo de Deus, que ela, assim, tecnicamente ela nos representa, né, e interessante que o texto diz: o Deus que te criou, o Deus que te formou, o Deus que te remiu, ele te conhece pelo nome e ele diz: tu és meu. É um versículo fantástico, porque ele nos lembra também a questão do batismo, né? Ele fala assim, olha, quando tu passares pelas águas, né? Isso nos lembra o batismo. Então, no momento do batismo, Deus nos conhece, ele nos salva através do batismo, e ele diz: eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Ele nos segura nos braços, porque ele quer ser o nosso Salvador. E por outro lado, o fogo, ele pode nos lembrar as nossas provações, as tentações, as provações que a gente passa na nossa vida. E a gente sabe que, né, o pecado, ele nos faz cair em tentação. O pecado, a nossa inclinação ao mal, ela devia nos preocupar a buscar esse Deus, mas tendo a certeza de que ele tá ao nosso lado nos momentos de provações, nos momentos de tentações, porque ele venceu as tentações e ele quer que a gente saia vitorioso. Então, isso também nos traz um grande conforto, que nos momentos difíceis da nossa vida, Deus está ali do nosso lado, e ele diz: eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. E ele quer estar ao nosso lado nesses momentos. Nós somos de Deus, e ele diz: eu sou o teu Salvador, o Santo de Israel, diz Deus. Então isso traz um grande consolo para nós. Essa imagem, ela é muito significativa, porque ela de fato demonstra Deus como nosso Salvador. E o mais interessante é que o texto em si, ele não fala especificamente sobre Jesus, mas fala de um Deus Salvador. E a imagem aponta que o Deus Salvador a gente conhece através de Jesus. Jesus é Deus, é o nosso Salvador. Deus se revela através de Jesus. Através dos meios da graça, nós recebemos todos os benefícios que Deus tem para nos dar. Isso, assim, ó, a gente pode ficar meditando sobre isso, olha, por bastante tempo, mas vamos adiante. Então, isso eu queria destacar, num primeiro momento, esse versículo que é fantástico, né? Os versículos 1 a 3, especialmente, que falam aí sobre, que nos lembram o batismo, as provações, e de que Deus nos conhece. Ele sabe quem nós somos, e ele quer ser o nosso Salvador. Bom, o versículo 3 do capítulo 43 de Isaías, né, diz assim: porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Interessante, um Deus pessoal, né? Deus se apresenta como o teu Salvador, o meu Salvador, né? Mas na proclamação do profeta, ela é importante justamente para o chamado ao arrependimento.
para lembrar daquilo que Deus fez. Então, vejam só, Deus se apresenta como o teu Salvador. Ele quer ser o teu Salvador. E através do profeta Isaías, ele diz também que não há outro Deus capaz de fazer o que ele fez. Um pouquinho mais adiante, né, ele, ali, deixa eu só achar aqui, lá pelos versículos 10, 11, ali por ali, ele diz que não existe nenhum outro Deus que seja o Deus Salvador. Ele é o Deus acima de todos os deuses, o Deus que salva, o Deus acima dos deuses o único que pode dar a salvação. No versículo 10 aqui, ó. Vocês são minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam e entendam que sou eu mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Gente, isso traz assim uma reflexão muito importante, porque o povo de Israel, ouvindo isso aqui, eles, ouvindo essas palavras, eu sou o Senhor, o que isso lembra a vocês? Alguém quer comentar? As palavras, eu sou o Senhor, isso lembra alguma coisa para vocês? Pastor Valdir, tô ficando preocupado, Pastor Valdir. Tô ficando preocupado. Pois é. Eu me lembro algumas coisas, mas se eu e você ficarmos falando aqui, daí a nossa... Não. Nós queremos que as servas interagem. Falem, né? Isso. Eu sou o Senhor. Pastor? Oi. É Jesus falando com seus discípulos? Também, mas assim, ó, lembra assim, ó, o povo de Israel, imagina o profeta, ele tá falando assim, ele tá proclamando em nome de Deus, né? Então ele tá dizendo assim, ó, eu sou o Senhor. O que será que o povo de Israel lembrava quando ouvia essas palavras? Ninguém lembra? Não é Moisés na sarça ardente, no fogo ali? Isso, mas um pouquinho mais adiante, lá no Monte Sinai. Quando deu as tábuas dos 10 mandamentos? Glória a Deus nas alturas! Ufa, escapamos dessa! Primeiro mandamento, minhas queridas servas, primeiro mandamento. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que tirei da terra do Egito. Quer ver uma coisa? Olha só, vejam só como Deus é bondoso na sua proclamação da palavra. Provavelmente, cuidando também, que às vezes dava um bug na cabeça do povo de Israel lá, que não conseguia se lembrar, porque a gente sabe, né, que às vezes quando o pastor faz pergunta, a gente fica com medo de errar a resposta, né? Então, aí imagina Deus falando, né? Aí o povo não sabe muito bem. Então, eu vou ler para vocês aqui, ó. Versículo 13, especialmente a continuação do versículo 3, tá? Olha só o que Deus fala. Eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. E olha só, dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Sebá por ti. Deus está falando, eu sou o Deus de vocês, e aí depois ele fala do Egito, que justamente lembra a saída do Egito. E o fato de que vocês sabem, né, que Deus começa os 10 mandamentos pelo Evangelho. Ele diz, olha, eu sou o Deus de vocês que tirei da terra do Egito, portanto, não tenham outros deuses diante de mim. Né? Eu sou o Deus de vocês que tirei da terra do Egito. Isso lembra a libertação do Egito. Por outro lado, Deus, ao mesmo tempo em que o povo de Israel ouve, eu sou o Senhor, o que acontece? Eles olham para trás e lembram aquilo que Deus já fez por eles. Ao mesmo tempo, eles olham para frente, lembrando o Salvador, que foi uma coisa muito importante que a Silma comentou. Né? Eu ia trazer isso mais adiante, mas é importante a gente também ter essa consciência do povo de Israel
precisa olhar para frente, o Salvador que vai vir para libertar dos pecados. Assim como Deus libertou o povo do Egito, ele liberta também dos pecados, né? É uma forma muito didática de Deus ensinar o povo. Deus está sempre lembrando eles de tudo que ele fez pelo seu povo. Então, em última análise, Deus está dizendo assim, olha, eu sou o Salvador de vocês, estou acima de todos os deuses. Portanto, eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. E aí eu queria aproveitar também, já que a Silma falou de Jesus, muitas pessoas questionam se Jesus é Deus. Agora, se Jesus não é Deus, então a nossa fé é falsa. Porque Deus diz aqui, ó, que eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Então, se Jesus não é Deus, a nossa fé é falsa. Por isso, a importância da doutrina de Jesus, de nós defendermos Jesus é Deus, por tudo que ele mostrou e por aquilo que ele sabia que o Pai enviou na sua missão. Ele sabia o que o Pai queria para ele. Mas ele, neste mundo, ele deixou de usar os seus atributos divinos, pelo menos grande parte, e se tornou humano para sofrer. Mas hoje a gente sabe que Jesus exerce a sua divindade plenamente, mas naquele momento era importante para o seu sacrifício na cruz. Então isso traz um grande consolo para nós, Deus se apresentar como o Salvador, ele dizer, fora de mim não há Salvador, e quando a gente volta para o primeiro mandamento, é Deus lembrando para nós, olha, eu sou o Deus de vocês, não tenham outros deuses diante de mim. Por quê? Porque eu quero ser o Salvador de vocês. Honrem, deem glória somente a mim. E aqui agora eu quero trazer para vocês algo... vocês já viram o hebraico? Esses desenhos que estão aqui, eu vou tentar abrir aqui de uma forma que vocês consigam visualizar melhor. Essas letras aqui, isso aqui são letras, tá? Do hebraico, né? O Antigo Testamento ele é escrito em hebraico, a gente tem também a versão grega do Antigo Testamento, mas eu trouxe isso aqui justamente para criar uma curiosidade em vocês. Eu não quero ensinar hebraico para vocês, essa não é a minha função, né? Até porque eu também não manjo muito do hebraico, assim, né? Então a gente dá uma arriscada de vez em quando. Tá? Então, isso aqui são... o hebraico, ele é uma língua muito interessante, assim, porque todas as palavras, os verbos, eles basicamente são três letras que formam a raiz de uma palavra. Só que o que acontece? Dessas três palavras, existem outras, dessas três letras, existem outras letras que são agregadas dentro dessa raiz de uma palavra e que elas podem formar outras palavras que têm um significado parecido. Então, no caso, vocês estão vendo aqui, ó, o Salvador, né? Essa palavra aqui, com essas três letras aqui, ela é lida, o hebraico é lido de trás para frente, tá? Então, essa aqui é a primeira letra, essa é a segunda letra e essa é a terceira letra. Então, essas três letras aqui, elas formam uma palavra, que no caso é Salvador. É o verbo Salvador, tá? Só que o que acontece? Olha só, o que vocês veem aqui, ó? Tem outros dois nomes aqui, isso aqui são dois nomes, e que possuem como raiz as três letras. Ó, tá aqui a primeira letra, tá aqui a segunda letra, e tá aqui a última letra. Só que vocês viram que tem outras letras aqui no meio que formam uma outra palavra, mas ela tem a mesma raiz. Assim, se a gente for querer buscar, a raiz da palavra é a mesma. E aqui a gente tem outro nome, que também tem a mesma raiz.
Olha aqui, a primeira letra, a segunda letra e a terceira letra. E agora eu vou trazer uma coisa muito curiosa para vocês. Vocês já chegaram a ouvir o nome... Bom, deixa eu passar o slide primeiro aqui. Olha só, esse primeiro nome aqui é o nome de Josué. E a raiz, né, muito interessante que Josué, ele é uma pessoa muito importante, um personagem bíblico muito importante, porque ele é o personagem lá bíblico que leva o povo de Israel, que saiu do Egito, para dentro da terra prometida. Então, o nome de Josué, ele tem uma relação com alguém que salva, alguém que está à frente do povo e que conduz o povo para dentro da terra prometida, onde há salvação. E vocês já ouviram o nome Yeshua? Já ouviram falar no nome Yeshua? Tá, o nome de Josué aqui é mais ou menos assim, ó. Yehushua. Yehushua. Josué. E agora esse nome aqui é Yeshua. Alguém se arrisca a dizer qual que é esse segundo nome aqui? Só para grego ver mesmo. Não, mas esse é hebraico, Ida. Não é Deus? Jesus? Deus. Jesus. Jesus. Yeshua é Jesus. E olha só, gente, a raiz da palavra de Jesus e Josué é Salvador. Tanto é que muitos estudos bíblicos que são feitos, muitas pessoas fazem uma relação muito próxima com o nome de Josué, o nome de José também, que é o José do Egito, né? E o nome de Jesus, porque eles têm uma relação muito próxima com aquele que salva. O nome, a raiz dessa palavra, a palavra Salvador, que é traduzida Yashá, que é essa palavra aqui em cima, né? Ela é a palavra Salvador, ela pode significar também libertador. Agora pense em aquele povo hebraico que ouve o nome Yeshua, que tem a raiz Salvador, libertador, que faz todos aqueles milagres. As pessoas olham, pô, tem alguma coisa aí que é muito próxima, né? E que traz uma lembrança muito especial para nós. É uma forma até didática de Deus mostrar para nós, olha, Jesus, ele é o Salvador, o libertador. E agora eu quero mostrar para vocês outras duas palavras. A primeira delas é essa aqui, que também possui a mesma raiz, só que ela significa teu Salvador. Olha só, tá aqui, ó, a segunda letra, né? E a última letra aqui, ó. Segunda e a última. Só que o hebraico, quando ele traz um pronome junto da palavra, essa primeira letra aqui, ela normalmente é omitida. Então, no caso, essa conjunção aqui, essas duas letrinhas aqui, ó, elas formam a segunda pessoa do singular, né? O teu Salvador. Então, ela seria Moshia. Moshia. E essa segunda palavra aqui, vocês estão vendo que é um nome, né? É uma designação, mas também tem algo muito semelhante para aquele que diz que é o Moshia, e essa palavra, a segunda palavra aqui diz que é o Machia, que significa nada mais, nada menos que Messias.
E agora bugou a nossa cabeça aqui, né? O Messias era conhecido como aquele que é ungido por Deus para trazer a libertação, a salvação. O Messias é o ungido de Deus, aquele que foi abençoado por Deus para trazer libertação. Deus está com aquela pessoa. E agora, essas duas palavras no hebraico, elas são muito parecidas na pronúncia. Né? A primeira diz Moshia e a segunda Machia. Então tem uma relação muito próxima. O teu Salvador é o Messias. E aí, interessante que a gente olha assim, no Novo Testamento, que Jesus ele não se apresenta explicitamente dizendo, olha aqui, pessoal, eu sou o Salvador. Eu sou o Messias, o ungido de Deus, vocês não acreditam em mim. Explicitamente ele não diz isso, mas ele dá muitas vezes a entender isso. Mas Jesus se mostra como o Salvador. Porque o povo de Israel, eles esperavam alguém que ia libertar eles mesmos, que iam sair daquela desgraça, Deus ia restabelecer todas as coisas no mundo, e eles iam ser os caras, né? E aí, de repente, o Messias está lá sendo açoitado, está sendo morto, aquele que é conhecido como o Messias, como um Salvador. O que isso mostra? Que quando as pessoas, os discípulos de Jesus, quando havia uma confissão de que Jesus era o Messias, por que incomodava muito os líderes religiosos? Justamente por essa importância de que o Messias seria o libertador. O Messias seria o Salvador. E para eles não fazia sentido de que, poxa, aquele cara que anda lá com aqueles pecadores e que faz anda por aí perambulando e não mostra nada para nós, tá? É um baita de um homem falso e tal, e não pode ser o Messias. Mas Jesus, ele conhece o Antigo Testamento, ele conhece os Salmos, ele conhece a palavra de Deus, ele ensina muitas coisas e ele se mostra como o Salvador. E aí vem este slide aqui, passei, que traz uma pergunta. Quem vocês dizem que eu sou? É uma pergunta que Jesus faz, né? E aí eu trouxe alguns textos bíblicos aqui, que como eu disse para vocês que o Jesus ele não se apresenta, né, como o Messias, como o Salvador explicitamente, mas ele se mostra e ele é reconhecido como o Messias, como o Salvador. E estes textos aqui, eles são muito importantes. O primeiro deles aqui, Marcos 8, 27 a 30, é a confissão de Pedro. Jesus pergunta, e vocês, quem vocês, meus discípulos, vocês dizem que eu sou? E aí vem a confissão de Pedro, tu és o Cristo. Cristo que significa o Messias, o ungido de Deus que traria libertação e salvação para o povo. Ele é reconhecido pelos seus discípulos como o Messias. João 1,49, a confissão de Natanael, quando Jesus chama Filipe e Natanael, e aí Natanael também confessa, mestre, tu és o Messias, tu és o Cristo. Mateus 27:11, interessante, né? Pilatos aqui nessa situação aqui, Pilatos pergunta, tu és o Cristo? E aí Jesus responde para ele, é tu que está falando. Então, Jesus, ele dá essas... Interessante, né? Jesus parece que até no caminho da morte, às vezes ele dá um jeitinho de ser um pouquinho irônico, assim, né? Ele diz, tu que tá falando, né? Eu não tô falando nada, é tu que tá confessando aí, né? Diante de todos esses aí que eu sou o Cristo, o Messias. E logo depois, né, a gente tem mais um relato em Mateus 27, 29. Olha só, vejam, Mateus 27, 11...
Aí segue o relato no versículo 29, em que os soldados, eles estão zombando de Jesus, mas, assim, é como a gente diz, mal sabiam eles da grande confissão que estavam fazendo, de que ele era o Messias. Tanto é que eles escrevem até, né, em cima, né, Jesus Cristo, o Rei dos Judeus, né, o Rei dos Judeus. Os reis normalmente eram conhecidos como o Messias, né, como Cristos, assim, por assim dizer. Então, eles, mesmo na morte de Jesus, a gente tem uma confissão, né, de que Jesus é o Cristo, o Messias. Isso para Jesus não era nada, não era uma zombaria, mas era um reconhecimento de que ele, de fato, era o libertador e salvador. E a obra de Jesus nada mais é que a consumação da nossa libertação, a nossa salvação dos nossos pecados. Mateus 27, 37, né? O centurião, quando Jesus, de fato, então, expira pela última vez, ele morre, o centurião também, né? De fato, este é o rei dos judeus, ele confessa. João 20, 28, após a ressurreição de Jesus, nós temos a confissão de Tomé, já um pouquinho diferente. E vejam só aquilo que a gente falou sobre confessar que Jesus é Deus. Tomé confessa que Jesus é Deus. Deus é conhecido como Salvador, como aquele que salva. Então, vejam, o Novo Testamento, ele traz uma importância muito especial sobre aquele que é o ungido de Deus, sobre o Messias, que na raiz hebraica da palavra traz que ele é o Salvador. Ele é o teu Salvador. E aí, por último, eu trago essa imagem para vocês, que é uma imagem, assim, uma das minhas favoritas, né? Por muito tempo eu usei ela como tela de fundo do meu computador, porque ela de fato mostra que Jesus, ele é o Salvador. E eu vou descrever um pouquinho essa imagem para vocês verem a importância disso tudo. Em primeiro lugar, a gente tem duas mãos que representam as mãos de Cristo, né? Vocês estão vendo aqui as marcas, ó, nas mãos de Cristo, que nos segura, ele nos segura nas suas mãos, né? Nos seus braços, porque ele quer ser o nosso Salvador. E o seu sangue, que está aqui, né? Vejam só, o sangue está em movimento. O sangue, ele bate na roupa, nessa pessoa que representa cada um de nós. Só que esse sangue não mancha a nossa roupa, mas limpa. As roupas estão brancas. O sangue não bate e mancha, mas ele limpa, deixa branco, alvo como a neve, como diz o texto bíblico. E olha só, a gente tem aqui a representação do Espírito Santo, que passa também pela nossa cabeça e também parece que está no fundo, né? E através da obra de Cristo, que esse desenho aqui representa a marca de Cristo, a marca dos pregos, né? Que lembra o sacrifício de Cristo, também envolvido por sangue, né? Olha só, que nos faz vislumbrar os céus, nos faz vislumbrar a eternidade, e a gente só consegue passar pelo outro lado se não fosse pelo próprio Jesus, pela sua obra, ele nos levar para dentro do céu. Por isso o texto bíblico, ele apresenta Jesus como o Salvador, e depois os discípulos de Jesus continuam a professar que ele é o Messias, ele é o Salvador, ele é o ungido de Deus que veio trazer perdão dos pecados, vida plena e salvação. Se Jesus não for Deus, então nós não temos salvação. Por isso, queridas servas, vocês podem ter a certeza de que fora de Deus, fora de Jesus, não existe Salvador, mas ele é o teu Salvador. Ele conhece cada uma de vocês, ele chama pelo nome cada uma de vocês e ele diz, vocês são minhas. E ele nos chama para sermos, de fato, servas, pessoas que servem e que levam a mensagem do Evangelho adiante. Ele é o nosso Senhor, o nosso Deus, o Santo de Israel, o nosso Salvador. Amém.
Muito obrigada, estagiário Guilherme, pelo belo estudo que apresentou para nós. Peço ao pastor Valdir, então, já vir e pegar o violão, para a gente cantar um hino e encerrar a gravação. Posso dar uma sugestão de hino? Alusivo à devoção que a dona Iris fez para nós lá no começo, onde ela citou, né, o bom pastor Jesus. E lembrando que ele é nosso salvador, né, a partir do estudo dirigido pelo pastor Guilherme, eu queria convidar para a gente cantar o hino Sou Cordeiro de Jesus. Pode ser? Acho que tem como projetar aí para nós, né? Tá lá do Louvai ao Senhor. Vamos cantar esse hino, que é um hino muito conhecido e muito bonito também. A gente lembra que a gente somos ovelhas de Jesus, então. Sou Cordeiro de Jesus, que alegria em mim reduz, pois o meu pastor querido tem-me sempre concedido sua graça e seu favor, que me chama com amor. Seu cajado me conduz mansamente em sua luz, guia-me por verme brado, sem temor ando ao seu lado, se concedeu este pé, água fresca irei beber. Não devia me alegrar e ao meu Salvador amar, ao findar a breve vida, acharei eterna vida nos teus braços, bom pastor. Canto alegre o teu louvor. Muito bem, gente. Queria convidar vocês para a gente fazer uma breve oração, pode ser? Querido e bondoso Deus, te agradecemos pelo teu grande amor por nós, te agradecemos por tu seres o nosso Salvador. É muito bom saber do teu grande amor e que tu és o Senhor que conhece cada um de nós pelo nome e que tu queres que nós estejamos contigo e que nós sempre lembremos da tua obra por nós, de que tu és o nosso Salvador, aquele que nos liberta dos pecados, que nos salva, que nos leva para dentro dos céus através da obra do teu Filho Jesus, nosso Salvador. Envia o teu Santo Espírito a cada um de nós, querido Pai, para que possamos confiar na obra que tu faz por nós, que nós continuemos firmes na fé em ti, aumenta em nós a fé em ti, para que sempre de novo possamos confessar com a nossa boca, com a nossa vida, com as nossas ações, que tu és de fato um Deus que nos ama e que nós possamos refletir esse grande amor que tu tens por nós. Guarda-nos, Senhor, todos os dias. Guarda-nos também nesta noite, também a todos que nos assistem posteriormente. Abençoa, Senhor Deus, cuida de nós.
e que este departamento sempre também continue a confessar que tu és o Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, estagiário Guilherme. Obrigada ao pastor Valdir pelo canto, pastor estagiário pelo estudo e a oração. E agora podemos encerrar a gravação.